Djibouti é um pequeno país no chifre da África que é mais conhecido no mundo ocidental por seu nome engraçado em inglês. De fato, Djibouti é um país sobre o qual poucos ocidentais provavelmente pensam duas vezes. Ele tem aproximadamente o tamanho de New Hampshire e conta com uma pequena população de cerca de 957 mil pessoas, a menor população de qualquer país em todo o continente africano continental. E ainda assim, apesar de seu pequeno tamanho e do nome engraçado, Djibouti é um dos pontos geopolíticos mais sérios e influentes do mundo inteiro por causa disso. Bem-vindo. Não se esqueça de ajudar o canal se inscrevendo, curtindo e ativando o sininho. Espero que você goste do vídeo. A quantidade impressionante de bases militares estrangeiras que foram estabelecidas em seu território. Quero dizer, basta olhar para este mapa da área imediatamente ao redor da capital de Djibouti, que também se chama Djibouti. Aqui você tem uma base militar americana, que é a única base militar permanente que os Estados Unidos possuem em todo o continente africano. Aqui em cima, há um conjunto de bases militares francesas e aqui embaixo, uma base aérea operada pela França, que os Estados Unidos também utilizam para lançar drones. Aqui você encontra uma base militar japonesa, que é literalmente a única base no exterior que o Japão opera em qualquer lugar do mundo. Há também uma base militar italiana encaixada aqui pelos americanos. A outra base naval francesa aqui em cima. Há soldados alemães e espanhóis que não têm bases próprias, mas ficam alojados nesses hotéis. E ainda há uma base naval do Exército de Libertação Popular da China aqui, do outro lado da cidade, em frente aos americanos e seus aliados, sendo a primeira base militar no exterior que a República Popular da China já construiu em qualquer lugar. E outros países ainda estão tentando ativamente construir suas próprias bases aqui também. Em 2021, Djibouti permitiu à Arábia Saudita iniciar a construção de uma nova base militar no país, que provavelmente ficará próxima à base americana quando concluída. E há anos, Djibouti também vem sendo cortejado pelos governos da Índia e da Rússia para que construam algum tipo de base lá para si próprios. Tudo isso significa que, em 2023, o pequeno Djibouti, na verdade, tem de longe a maior concentração per capita de bases militares estrangeiras em seu território de qualquer país do mundo. E isso levanta uma questão. Por que e como esse pequeno país no chifre da África basicamente se tornou a base militar global do século XXI, onde todas as grandes potências do mundo instalam suas operações? Bem, grande parte da importância e do valor de Djibouti vem de sua posição geográfica ideal. Veja, embora Djibouti seja realmente pequeno, ele também está localizado exatamente no lado oeste do Estreito de Bab el-Mandeb, imediatamente em frente ao Iêmen. Em seu ponto mais estreito, esse estreito tem apenas 28 quilômetros de largura. E são esses 28 quilômetros que todos os navios precisam atravessar para ir do Mar Vermelho ao Golfo de Aden. E de fato, por causa do Canal de Suez mais ao norte, passando pelo Egito, são esses 28 quilômetros que todos os navios precisam atravessar para ir do Mar Mediterrâneo ao Oceano Índico, pelo menos rapidamente. Isso faz do Estreito de Bab el-Mandeb um dos pontos de estrangulamento marítimos mais geopolíticos e cruciais do mundo, especialmente do ponto de vista da indústria global de petróleo e gás e da segurança nacional de dezenas de países ao redor do mundo. Embora o Mar Vermelho e a área do Estreito de Bab el-Mandeb nunca tenham produzido muitas descobertas lucrativas de petróleo ou gás natural, a região próxima do Golfo Pérsico, do outro lado da Península Arábica, contém a maior concentração de petróleo e gás encontrada em qualquer lugar do planeta. Metade das reservas conhecidas de petróleo do mundo e 1/3 da produção atual de petróleo do planeta, além de 40% das reservas conhecidas de gás natural do mundo, estão localizadas apenas aqui, espalhadas pelas costas do Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e Omã. Essas reservas incluem o maior campo de petróleo já descoberto no mundo, aqui em Gafar, na Arábia Saudita, e o maior campo de gás natural já descoberto no mundo, aqui no campo North e South Pars, no centro do Golfo, compartilhado entre o Catar e o Irã, que sozinho representa cerca de 1/5 de todas as reservas de gás natural já encontradas em todo o planeta. O Golfo Pérsico é, portanto, possivelmente o local mais importante de todo o planeta no século XXI, já que é efetivamente a maior fonte de energia do universo para o consumo coletivo da humanidade. Os 8 países ao redor do Golfo Pérsico extraem seus recursos de petróleo e gás natural, carregam-nos em navios cargueiros e depois os enviam através do igualmente estreito Estreito de Hormuz para o Oceano Índico, de onde seguem para mercados em todo o mundo.
Para navios que transportam petróleo e gás natural do Golfo Pérsico à Ásia, a jornada os leva pelo Mar da Arábia, Baía de Bengala, Estreito de Malaca e então as economias famintas por energia da China, Taiwan, Coreia do Sul e Japão. Mas para os navios que transportam petróleo e gás natural do Golfo Pérsico a partir do Estreito de Hormuz em direção à Europa, o caminho mais rápido e eficiente é seguir para o oeste através do Golfo de Aden, pelo Estreito de Bab el-Mandeb passando por Djibouti, subindo o Mar Vermelho e atravessando o Canal de Suez pelo Egito até o Mediterrâneo, antes de então continuar para portos em todo o continente europeu. Em 2022, aproximadamente 20% das importações de petróleo da União Europeia e 24% das importações de gás natural liquefeito vinham de países ao redor do Golfo Pérsico e eram entregues quase totalmente por navios que passavam pelo Estreito de Bab el-Mandeb e pelo Canal de Suez. Se qualquer um desses pontos de estrangulamento fosse de alguma forma obstruído ou bloqueado, a União Europeia perderia, instantaneamente, uma importante rota de importação de grandes volumes de petróleo e gás que abastecem suas sociedades e economias. E a única rota alternativa possível para que o petróleo e o gás do Golfo Pérsico cheguem ao mercado europeu seria então navegando por todo o continente africano, um trajeto que acrescenta semanas ao tempo de entrega e, consequentemente, eleva os custos dos preços das importações. Esse risco ficou mais evidente em março de 2021, quando um navio porta-contêineres encalhou no Canal de Suez e bloqueou completamente o tráfego comercial por um período de 6 dias, resultando em centenas de navios formando fila para atravessar o canal, o que impediu, coletivamente, que cerca de 9,6 bilhões de dólares em comércio fossem realizados. Se o Estreito de Bab el-Mandeb fosse bloqueado por qualquer motivo, o resultado seria, em grande parte, o mesmo. E esse é um grande temor para a Arábia Saudita. Veja, se existisse uma definição clássica do que é um petroestado, seria a Arábia Saudita. O país controla 15% de todas as reservas comprovadas de petróleo do mundo, principalmente em seu território que faz fronteira com o Golfo Pérsico. Os sauditas são os maiores exportadores de petróleo do mundo e também mantêm a maior capacidade de produção de petróleo do planeta. O Estado saudita é definido por suas vastas reservas de petróleo, sua produção e sua capacidade de vender e exportar esse petróleo para mercados ao redor do mundo. 40% de todo o PIB saudita é simplesmente a indústria do petróleo do país, enquanto, em média, na última década, as receitas do petróleo saudita forneceram impressionantes 75% de todo o orçamento anual do governo, que financia desde projetos ambiciosos de construção e infraestrutura até as Forças Armadas da Arábia Saudita. Portanto, se a capacidade da Arábia Saudita de exportar petróleo para o exterior e obter receitas para financiar seu governo fosse colocada em risco, isso poderia literalmente significar o colapso do Estado Central Saudita e até mesmo da monarquia absoluta saudita. Como quase todos os campos de petróleo da Arábia Saudita estão localizados no leste do país, próximos ao Golfo Pérsico, o método mais fácil e óbvio de levar esse petróleo aos mercados globais é colocá-lo em navios petroleiros e enviá-los pelo Estreito de Hormuz. Mas esse estreito é vulnerável porque, em seu ponto mais estreito, tem menos de 34 quilômetros de largura, e toda a margem norte do estreito é controlada pelo seu maior rival geopolítico, a República Islâmica do Irã. Ao longo das décadas, os iranianos frequentemente ameaçaram e se gabaram de sua capacidade de fechar o Estreito de Hormuz sempre que quisessem, seja colocando inúmeras minas navais pelo estreito e ou posicionando armas de negação diária na margem norte, como mísseis superfície-navio e superfície-ar, e simplesmente atacando tudo o que passar por ali. Uma ação dessas provavelmente desencadearia uma resposta militar dos Estados Unidos, mas também, ao menos temporariamente, derrubaria a capacidade da Arábia Saudita de exportar petróleo pelo Estreito de Hormuz e manter o funcionamento do seu governo. Assim, para mitigar um pouco esse risco, os sauditas construíram o que é conhecido como o oleoduto leste-oeste, que pode transferir volumes limitados de seu petróleo bruto dos campos ao redor do Golfo Pérsico para portos no Mar Vermelho, de onde o petróleo pode então seguir para os mercados mundiais através do Estreito de Bab el-Mandeb, ao sul, ou pelo Canal de Suez, ao norte. Mas, infelizmente para os sauditas, até mesmo essa capacidade passou a ser ameaçada por causa da guerra civil no Iêmen.
A partir de 2014, uma facção do Iêmen, geralmente associada ao islamismo xiita, conhecida como os Houthis, se rebelou contra o governo predominantemente sunita e apoiado pela Arábia Saudita no país, e rapidamente tomou o controle da capital. Os Houthis teriam recebido armas e financiamento dos iranianos, e sua zona de controle se concentra principalmente próxima à margem leste do Estreito de Bab el-Mandeb. Se os Houthis fossem bem-sucedidos e tomassem o controle do Iêmen, permanecendo alinhados com o maior rival geopolítico da Arábia Saudita, o Irã, é concebível que Houthis e iranianos pudessem coordenar uma ação conjunta de bloqueio, na qual os iranianos bloqueassem o Estreito de Hormuz e os Houthis bloqueassem o Estreito de Bab el-Mandeb ao mesmo tempo, negando assim aos sauditas praticamente qualquer rota para continuar exportando seu petróleo para seus maiores clientes na Ásia Oriental, como a China. A única maneira de os sauditas continuarem transportando seu petróleo para os mercados asiáticos nesse cenário seria por um caminho muito longo e limitado, atravessando o oleoduto leste-oeste até a costa oeste, subindo pelo Mar Vermelho, passando pelo Canal de Suez, cruzando o Mediterrâneo e pelo Estreito de Gibraltar, e então contornando todo o continente africano apenas para chegar ao mesmo ponto de onde normalmente começam as exportações de petróleo saudita. É por isso que os sauditas vêm atacando e bombardeando os Houthis no Iêmen há anos. E é por isso que os sauditas têm tanto interesse em construir sua própria base militar no exterior, no lado oposto do Estreito de Bab el-Mandeb, em Djibouti, para que possam responder rapidamente à situação e liberar o estreito caso esse momento chegue. Mas é claro, o Estreito de Bab el-Mandeb não é de importância crítica apenas para os sauditas e sua segurança nacional. Após a invasão russa da Ucrânia na Europa, a União Europeia tem se afastado gradualmente das suas anteriormente altas importações de petróleo e gás russos. Um dos principais países que passou a fornecer maiores quantidades de gás natural para os europeus é o Catar, um país pequeno, mas com grandes recursos, possuindo as segundas maiores reservas de gás natural do mundo, atrás apenas dos próprios russos. Os cataris estão atualmente investindo dezenas de bilhões de dólares na expansão de sua produção de GNL a partir do seu campo norte, no Golfo, sendo que uma grande parte dessa produção está destinada à exportação para a Europa, à medida que a demanda europeia por fontes alternativas de gás, afastando-se da Rússia, continua a crescer. Assim, o Catar está se tornando um componente importante do novo perfil energético da União Europeia, já que o bloco continua a aumentar suas importações de GNL e a se desvincular dos gasodutos de gás natural russos. Mas, assim como o petróleo que chega à Europa, a maneira mais barata, rápida e fácil para o GNL do Catar chegar ao continente europeu também é através do Estreito de Hormuz, do Estreito de Bab el-Mandeb e do Canal de Suez. Consequentemente, tanto o Bab el-Mandeb quanto o Canal de Suez estão ganhando importância global. Mesmo em 2018, antes de todas essas grandes mudanças geopolíticas, estimava-se que 6,2 milhões de barris de petróleo bruto por dia passavam pelo Estreito de Bab el-Mandeb em direção à Europa, Ásia e América do Norte, representando cerca de 9% de todo o petróleo comercializado no mundo. E não é só o petróleo e o gás que tornam o Bab el-Mandeb tão importante. Do ponto de vista da China, o estreito é um componente fundamental, pois compõe também a sua rota marítima de exportação mais curta para a Europa. A economia chinesa é basicamente baseada na importação de enormes quantidades de matérias-primas energéticas dos estados do Golfo Pérsico, utilizando essas enormes matérias-primas energéticas para produzir grandes volumes de bens manufaturados e depois exportando esses grandes volumes de bens manufaturados para os maiores mercados consumidores do mundo, na América do Norte e na Europa. Essas exportações manufaturadas representam cerca de 30% de toda a economia chinesa, e a maneira mais rápida e barata para que suas exportações cheguem ao mercado europeu acaba passando pelo Estreito de Bab el-Mandeb e pelo Canal de Suez, em vez de contornar a África ou o Pacífico. Em última análise, o Estreito de Bab el-Mandeb é um dos pontos de estrangulamento marítimos mais críticos que mantém o ritmo do comércio globalizado vivo e saudável. A Europa precisa que o estreito esteja seguro para continuar importando grandes quantidades de petróleo e gás do Golfo Pérsico e grandes volumes de produtos manufaturados da China da forma mais barata e rápida possível. Os estados do Golfo Pérsico, principalmente a Arábia Saudita, precisam que o estreito permaneça
permaneça seguro para que possam continuar vendendo petróleo e gás para a Europa e a Ásia e manter suas opções de política externa flexíveis. A China precisa que o estreito esteja seguro para continuar exportando seus produtos manufaturados para a Europa da forma mais rápida e barata possível, enquanto os Estados Unidos querem que o estreito permaneça seguro para evitar o colapso do comércio global e garantir o fornecimento estável de petróleo e gás europeu diante da agressão russa e da guerra energética na Europa. É por isso que a segurança do Estreito de Bab el-Mandeb é tão importante para tantas pessoas. Mas infelizmente ele também está localizado em uma vizinhança geopoliticamente muito turbulenta. O Iêmen, que ocupa toda a margem norte do Estreito, tem sido consumido por uma das guerras civis mais devastadoras do século XXI há quase uma década, e que ainda continua. Uma guerra civil que já tirou a vida de centenas de milhares de pessoas e se tornou um intenso conflito por procuração entre a Arábia Saudita e o Irã, enquanto cada um disputa a supremacia sobre o outro no país. Na margem sul do estreito está a Eritreia, uma ditadura totalitária, implacável e de partido único, governada pelo mesmo homem desde 1993, e que é geralmente considerada como tendo um dos piores históricos de direitos humanos e liberdades do planeta, realmente comparável à Coreia do Norte. A Eritreia também esteve envolvida em um conflito por terras disputadas com a vizinha Etiópia durante décadas, até que foi resolvido apenas em 2019. Mas, no ano seguinte, a Guerra do Tigré explodiu na Etiópia, logo do outro lado da fronteira, quando a região do Tigré se rebelou contra o governo central etíope. Um conflito horrível que, entre 2020 e 2022, acabaria se tornando o mais sangrento e violento de todo o século XXI, tirando a vida de cerca de 600 mil pessoas. O exército da Eritreia invadiu a região do Tigré a pedido do governo central etíope e cometeu inúmeras atrocidades e massacres. E até hoje, na data de produção deste vídeo, nunca concordou com nenhum acordo formal de paz. E há também a Somália, um país cujo próprio nome é praticamente sinônimo, no mundo ocidental, de anarquia e caos. O país está preso em uma guerra civil multifacetada há mais de 40 anos. Na verdade, não existe nenhum conceito de autoridade centralizada em nenhuma parte do país. Ao longo das décadas de caos e ausência de autoridade central na Somália, tanto insurgentes quanto piratas prosperaram, ao perceberem que seu país possui uma linha costeira diretamente adjacente a uma das rotas marítimas de comércio mais estratégicas e lucrativas do mundo. Assim, ataques de piratas somalis a navios porta-contêineres e cargueiros que transitam pelo Estreito de Bab el-Mandeb têm sido ocorrências frequentes nos últimos 20 anos. Iêmen, Eritreia e Somália são, em geral, países instáveis e frágeis que têm estado frequentemente envolvidos em conflitos internos e externos. E tudo isso se combina para colocar o transporte marítimo através do Estreito de Bab el-Mandeb em risco, o que ameaça as economias e a segurança de países de todo o mundo. Isso então levou muitos países a sentirem que uma presença militar de algum tipo próxima ao estreito era necessária para garantir a segurança do estreito e para que o fluxo global contínuo e ininterrupto de petróleo barato, gás barato e produtos manufaturados baratos pudesse continuar passando por ali. E assim, na maior parte das vezes, isso deixou apenas o pequeno Djibouti como uma ilha de relativa estabilidade em um bairro muito caótico, para que potências externas construíssem suas bases militares ali, bases que permitiriam a seus militares projetar poder sobre o estreito de Bab el-Mandeb e manter o fluxo do comércio global passando por esse bairro perigoso e seus diversos riscos. Mas o próprio Djibouti também é um país bastante autocrático, já que é governado pelo mesmo presidente desde 1999, Omar Guelleh, e as eleições geralmente são vistas como injustas e antidemocráticas. Mas isso realmente não importa, porque fundamentalmente, ignorando alguns confrontos de fronteira relativamente menores com a Eritreia em 1999 e 2008, Djibouti é um país que permaneceu relativamente livre de conflitos em uma região do mundo que normalmente está cheia deles. E parte do motivo disso é que, reconhecendo seu status como um país pequeno e em grande parte indefeso, mas que controla um território de valor estratégico extremamente alto, o presidente Guelleh acolheu a presença de forças militares estrangeiras para virem e estabelecerem suas bases dentro do país, o que o protege do caos que o cerca. E a localização estratégica de Djibouti é importante até mesmo além das preocupações com o transporte marítimo pelo Estreito de Bab el-Mandeb.
Isso porque a Etiópia, imediatamente ao sudoeste de Djibouti, abriga a segunda maior população da África, com mais de 120 milhões de pessoas, mas também é completamente sem saída para o mar, o que limita severamente sua capacidade de exportar ou importar mercadorias para e do resto do mundo. Assim como a Etiópia e a Eritreia estão envolvidas em algum tipo de conflito territorial há décadas e mantêm uma relação muito tensa, e como a Somália a Somália. Isso basicamente deixa Djibouti como a única fonte próxima possível com acesso ao mar para que a Etiópia possa receber importações ou enviar exportações. É por isso que o pequeno Djibouti, uma nação com menos de 1 milhão de habitantes, lida com mais de 95% de todas as importações do mundo que chegam à gigantesca Etiópia, um país com mais de 120 vezes a sua própria população. A localização de Djibouti e sua relativa estabilidade dentro de um bairro perigoso lhe concedem um poder e influência desproporcionais sobre a Etiópia e a rede de comércio globalizada, o que a torna um alvo potencialmente lucrativo para muitas potências externas. Por isso, o país tem ficado mais do que satisfeito em permitir que grandes potências militares de todo o mundo estabeleçam suas bases ali, desencorajando qualquer potência hostil de fora de tentar algo imprudente. E é por isso que, atualmente, você encontra bases militares americanas, francesas, italianas, japonesas, alemãs, espanholas, sauditas e chinesas todas aglomeradas tão próximas umas das outras, além de tentativas de russos e indianos de construírem as suas próprias. Todos eles querendo projetar poder sobre o Estreito de Bab el-Mandeb e proteger seus próprios interesses na região. A base americana no Djibouti é a única base militar permanente dos Estados Unidos no continente africano, e ela permite que os militares americanos e seus drones realizem operações no vizinho Iêmen contra elementos da Al-Qaeda e na vizinha Somália contra elementos do Al-Shabaab e do ISIS, com o apoio de franceses, japoneses, italianos, alemães e espanhóis. A base americana também ajudou no reabastecimento de aviões de guerra sauditas enquanto bombardeavam alvos Houthis no Iêmen. A futura base da Arábia Saudita em Djibouti permitirá que façam isso por conta própria, após o governo Biden, no Zilal Niro, retirar todo o apoio americano direto ao esforço de guerra saudita no Iêmen em 2021, incluindo o auxílio no reabastecimento de suas aeronaves. E então, a base naval chinesa está lá oficialmente para ajudar no combate à pirataria na região e garantir que as rotas marítimas críticas de navegação permaneçam abertas e seguras, embora tenha gerado um grau considerável de tensão geopolítica com a base militar americana, que fica a apenas alguns quilômetros de distância. Tanto os americanos quanto os chineses apresentaram queixas oficiais ao governo do Djibouti, acusando o outro de usar sua base para espionar a base rival, com um incidente inclusive relatado pelos americanos, no qual tropas chinesas em sua base, no lado norte da cidade, teriam apontado feixes de laser para as cabines de aviões americanos que voavam nas proximidades. Mas, ainda assim, Djibouti permite que ambos permaneçam, junto com todas as outras bases militares no país, porque todas elas servem aos próprios interesses de Djibouti. Quem ousaria atacar o pequeno e indefeso Djibouti e provocar as duas potências globais emergentes, os Estados Unidos e a China? O cálculo estratégico de Djibouti aqui é realmente nada menos que uma jogada genial e o melhor uso possível da mão geográfica que lhe foi dada.